Eu acabei de perceber que esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando com o meu fundo novo, mas ele não vai ficar 100% assim, ele vai dar uma mudada, então aguardem, mas vai ter tour da estante nova, gente, eu prometo. Dessa vez eu prometo mesmo. Sejam bem-vindos a esse vídeo que provavelmente é um dos mais aguardados da nossa série sobre Jovens Vingadores. Hoje a gente vai falar sobre América Chaves e eu decidi lançar esse vídeo numa segunda em vez de numa terça, porque hoje é dia da visibilidade lésbica, então fazia todo sentido no mundo falar sobre a América Chaves hoje, já que ela é lésbica. Mas antes de começar, vocês precisam saber que a América Chaves que a gente viu no MCU não tem absolutamente nada a ver com a América Chaves dos quadrinhos. Ok, pra não dizer absolutamente nada, ela tem o mesmo nome e o poder de viajar entre as dimensões. O perfil dos Jovens Vingadores Brasil fez uma thread completa explicando todas as mudanças que têm sido feitas nos personagens dos Jovens Vingadores dos quadrinhos pro MCU e como algumas delas são muito problemáticas. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, eu já até falei de algumas dessas questões aqui, por exemplo, a idade de cada um dos personagens, mas eu acho que nenhuma diferença é tão gritante e tão problemática quanto as coisas que foram feitas com a América. Para começar, a América dos quadrinhos é afro-latina, enquanto a atriz que interpreta ela no MCU, ela é parte latina e parte indígena. Eu até entendo que eles talvez tenham pensado em trazer uma representatividade que eles ainda não tinham no MCU, considerando que a gente já tem várias heroínas negras em Pantera Negra que já estão aparecendo em outros conteúdos da Marvel. Só que, gente, tipo, não funciona assim, você não pode substituir uma representatividade por outra, sabe? Mas a diferença mais gritante pra quem já leu os quadrinhos tá com certeza na personalidade dela. A América original, ela é corajosa, ela é briguenta, ela bate primeiro e pergunta depois. Ela viaja pelas dimensões por que e quando ela quer, desde pequenininha. Enquanto a América do MCU é medrosa, não controla os próprios poderes, pelo menos no começo do filme, e passa o filme inteiro fugindo da Wanda. Gente, a América Chaves dos quadrinhos jamais fugiria da Wanda. Ela até tentaria socar a Wanda. E assim, não me levem a mal, tá? Eu amei a personagem do MCU. Na verdade, eu acho que eu gosto até mais dela do que da América dos quadrinhos, porque eu acho que a América dos quadrinhos, ela reforça um estereótipo que gringos têm de que mulheres latinas são, tipo, escandalosas e violentas, sabe? Mas independente dela ser melhor ou pior, é extremamente desrespeitoso você mudar tanto uma personagem numa adaptação. Especialmente considerando que todos os outros Jovens Vingadores que a gente viu até agora foram extremamente fiéis às versões deles dos quadrinhos. E sinceramente, eles fizeram a mesma coisa com Miss Marvel. Na real, pra vocês terem ideia, a América Chaves do MCU, ela tem uma personalidade muito mais parecida com a Miss Marvel dos quadrinhos do que a Miss Marvel do MCU. Mas enfim, dito isso, eu vou contar pra vocês a verdadeira história da América Chaves. Quer dizer, eu vou tentar contar a história dela pra vocês, e eu digo tentar porque essa história recentemente sofreu um retcon. Só que eu acredito que talvez esse retcon não seja tão retcon assim, e no fim desse vídeo eu vou explicar por quê. Então, pra começar, eu vou contar pra vocês a história que pelo menos até recentemente era a história oficial da América Chaves, ok? A América nasceu numa dimensão chamada Paralelo Utópico, que teria sido criada por um Billy Kaplan que já teria se tornado Demiurgo. Ou talvez, dadas as revelações recentes, um Billy e um Tommy que já tivessem juntos se tornado Demiurgo. Ela era filha de Amália e Helena Chaves, sendo que a Amália vinha de um planeta em outra dimensão, conhecido como o Planeta Fortuna. Esse planeta teria sido formado a partir da união de dois espíritos. A Sanar, construtora de universos, e a Beraka, que criou o primeiro portal estelar da história. E foi da Beraka que a América, a mãe e a avó dela herdaram o poder de criar esses portais entre as dimensões. Mas as Fortunas foram atacadas por uma espécie não identificada e elas precisaram fugir, e foi assim que elas foram parar no Paralelo Utópico. Por muito tempo ficou tudo bem, mas o paralelo começou a ser ameaçado por buracos negros que podiam destruir a dimensão, e as mães da América tiveram que se sacrificar para proteger o lugar. Ao descobrir sobre a morte das mães dela, a América fugiu e veio parar na nossa dimensão, onde anos depois ela conheceria o Demiurgo em pessoa. Só lembrando que essa é a versão original dos fatos, tá? Aí aqui as histórias se misturam um pouco. A América foi encontrada inconsciente pela família Santana, que a reconheceu como uma garotinha afro-latina que não tinha memória de suas origens, e eles acabaram adotando ela. Mas desde pequena, a América tinha um espírito justiceiro, sempre defendendo os fracos e oprimidos dos valentões do bairro dela. E quando os poderes dela despertaram, ela começou a levar isso a outro nível. O uso dos poderes dela acabou levando a embates com os Santana, porque eles acreditavam, com razão, sinceramente, que era perigoso uma garota afro-latina ficar chamando tanta atenção pra si mesma nos Estados Unidos. Não porque eles achavam que ela não seria capaz de se defender de um bando de policiais racistas ou algo assim, mas porque ao chamar atenção pra si, a América estava chamando atenção pra família Santana também.
E eles não tinham superpoderes. Então, depois de muita discussão, aos 15 anos, a América acabou indo embora de casa. Ela viajou o mundo conhecendo outras famílias com a mesma etnia dela e aprendendo sobre culturas locais. Mas em nenhum lugar ela se sentia totalmente em casa, porque nenhum desses lugares era o paralelo utópico. A gente sabe também que durante a adolescência a América teve o primeiro amor dela, uma menina chamada Magdalena, mas é difícil encaixar essa história na linha do tempo da América, porque ela diz que as duas tiveram momentos juntas em Las Vegas aos 11, aos 14 e aos 15 anos, o que não encaixa muito bem na linha cronológica dela com Santana. Mas eu vou passar um pouco de pano aqui, porque assim, esse é o menor dos problemas do retcon. Aos 17 anos, a América se juntou à Teen Brigade, ou Brigada Jovem, que era um grupo meio rebelde de jovens que se achavam mais capazes de fazer o serviço dos heróis do que os próprios heróis adultos. Só pra vocês entenderem um pouco do contexto, depois dos acontecimentos de Invasão Secreta, Guerra Civil, Reino Sombrio, O Seco, A Cruzada das Crianças e Fear Itself, o mundo dá meio desacreditado. E é engraçado porque eles estavam desacreditados tanto nos heróis quanto nos vilões. Então nesse período surgiram dois grupos. A Brigada Jovem, que estava desacreditada nos heróis, estava tentando fazer o trabalho deles, e os Jovens Mestres do Terror, que estava desacreditado nos vilões e tentando fazer o trabalho deles melhor que eles. Ou seja, é tudo sobre conflito de geração. E é no quadrinho Vengeance que a gente teve a primeira aparição da América como parte da Brigada Jovem. Nesse quadrinho, a América ela se relaciona com o Ultimate Nullifier, o que fez com que muita gente questionasse se ela é realmente lésbica ou se ela seria bi ou pansexual. Mas ela deixou muito claro no final de Jovens Vingadores Volume 2 que ela só estava experimentando, que foi uma péssima decisão e que ela gosta mesmo de mulher. Foi também durante esse quadrinho que a América conheceu o Loki pela primeira vez. E algum tempo depois, quando ele decidiu usar a mãe pra tentar conseguir os poderes do Demiurgo pra si, a América acabou se vendo forçada a interferir pra garantir a segurança do Billy. Afinal, se ele morresse, o paralelo utópico de onde ela veio deixaria de existir e, consequentemente, ela também. Foi assim que a América acabou entrando para os Jovens Vingadores e ali ela fez muitas amizades, mas principalmente com a Kate Bishop. A amizade dessas duas é tão forte que a América ficou amiga até de uma versão alternativa da Kate durante o evento de Guerras Secretas. E eu sei que tem muita gente que shippa as duas e eu shippo também. Mas sinceramente, eu às vezes penso que eu acho que talvez ser um casal não seria a melhor coisa para elas. Afinal, os relacionamentos das duas sempre duram pouco e sempre acabam meio mal. Então talvez seja melhor elas continuarem como amigas para que seja para sempre, sabe? Tipo, é legal saber que as duas vão sempre ser o porto seguro uma da outra, mesmo que os romances vão e venham, sabe? Depois dos eventos do volume 2 de Jovens Vingadores, a América entrou num relacionamento com uma paramédica em treinamento chamada Lisa. As duas se mantiveram firmes mesmo depois que a América se juntou aos Ultimates, depois de fechar um portal que estava ameaçando a nossa dimensão. Esse grupo dos Ultimates reunia, além da América, o Blue Marvel, a Capitã Marvel, a Monica Rambeau ou Espectro e o T'Challa, e tinha como objetivo impedir desastres de proporções multidimensionais antes mesmo que eles acontecessem. Eles começaram bem, transformaram o Galactus em mocinho, mas era óbvio que essa megalomania de se achar no direito de impedir os crimes antes que eles acontecessem ia dar ruim em algum ponto. E esse ruim veio quando um inumano chamado Ulysses começou a prever uma série de desgraças que os Ultimates tentaram impedir. E uma dessas missões acabou resultando na morte do Rhodes, o Máquina de Guerra, nas mãos do Thanos. A América se culpou muito por não ter conseguido impedir a morte do Rhodes, e foi a Kate quem mais deu suporte pra ela nesse momento. E vocês acham que isso ia fazer com que os Ultimates parassem de tentar impedir as coisas ruins antes delas acontecerem? Não! Eles continuaram tentando, o que levou a ainda mais mortes e a uma nova guerra civil de proporções intergalácticas. Até que chegou num ponto que a América não podia mais continuar só vendo aquilo acontecer. E ela acabou se voltando contra a Capitã Marvel. Depois de derrotarem o Thanos e depois que a guerra acabou, a América e a Carol fizeram as pazes, mas a América decidiu se afastar dos Ultimates, ao menos por um tempo, porque ela não concordava com a forma deles de agir. A América voltaria aos Ultimates mais tarde como líder deles durante o evento Eternity War. Mas ela deu uma pausa no trabalho com os Ultimates para começar a faculdade em uma universidade voltada para jovens com superpoderes. O plano dela era ir pra lá junto com a Lisa, mas esse era o sonho da América e não da Lisa. E as duas acabaram terminando logo antes da América ir pra faculdade. E apesar da sofrência pelo término, lá a América fez novos amigos. E ela reencontrou o prodígio David Alaine, que ela tinha conhecido em seus dias de jovem vingadora e de quem ela acabou se tornando colega de quarto. E foi na faculdade, assim como a maioria dos jovens, que a América viveu um dos períodos mais importantes da vida dela. Como eu falei, ela tinha muitas questões com as suas origens. E ir pra faculdade fez com que ela tivesse ainda mais curiosidade de se entender como pessoa.
Por sorte, a solução para os problemas dela caiu literalmente do céu. E de repente, a América se viu de frente com a sua avó, a Madre Mar. Por meio da Madre Mar, a América pôde descobrir a história que eu contei para vocês no começo do vídeo. Ela descobriu as suas raízes e entendeu as suas origens. E ela retornou com a avó ao planeta Fortuna para combater os invasores. E lá, ela foi escolhida pelo cristal da ilha para receber uma mensagem e conseguiu se comunicar com esses invasores. E foi aí que ela descobriu que eles não eram invasores, mas sim os habitantes originais da ilha. E conseguiu restaurar a paz de uma forma que não acontecia desde que a Madre Mar deixou a ilha e foi para o paralelo utópico. Depois disso, a América viveu muitas aventuras com muitas pessoas. Primeiro, ela se juntou a um grupo de heróis conhecidos como Guerreiros Secretos, na saga Marvel Rising, que inclusive tem uma série de animações no Disney Plus que eu recomendo muito, apesar de não ser exatamente 100% canônico, e que eu pretendo falar sobre aqui no canal em algum momento. Depois ela se juntou aos Novos Vingadores da Costa Oeste, fundados pela Kate Bishop, onde ela conheceu, se apaixonou e se envolveu romanticamente com a Harmony Watts, irmã do Jonathan Watts, que era quem a Kate estava namorando naquele momento. E foi enquanto ela fazia parte desse grupo que a América foi sequestrada por um grupo de vampiros liderados pela mãe da Kate, que absorveram o poder dela numa tentativa de se tornar imunes ao sol. E não, eu não supero quão esquisita essa história é. Aí depois disso foi quando o bonde começou a desandar. A comic América Chaves Made in the USA começa com uma batalha normal dos Vingadores da Costa Oeste, com exceção de que a América tem sentido os poderes dela falharem. Então ela recebe um aviso de que a família adotiva dela, o Santana, está em perigo e ela vai até Nova York para salvar a vida deles. Acontece que quem estava ameaçando o Santana era uma garota chamada Catalina, que se diz irmã mais nova da América. E é aí que vem o retcon. A Catalina diz que o paralelo utópico de onde a América acredita ter vindo nada mais é que uma ilha de um bilionário que estava explorando crianças para conseguir uma cura de uma doença que as duas possuem. E que as mães delas não eram seres mágicos, mas sim pesquisadoras do Bronx, que acabaram morrendo para ajudar a América e as outras meninas a escaparem. Nesses experimentos, eles teriam usado magia para tentar curar as garotas, e isso teria sido o que fez com que a América e a Catalina ganhassem poderes. A América teria criado toda essa história do paralelo utópico na cabeça dela para lidar com o trauma. Mas ao injetar uma droga que, segundo a Catalina, traria todas as lembranças dela de volta, ela acabou supostamente recuperando as lembranças reais dela, que são tudo isso que eu disse aqui. Mas, gente, eu não consigo encontrar uma pessoa na face da Terra que tenha gostado desse retcon. Porque ele não faz o menor sentido, ele não encaixa em nada da história da América que a gente vinha vendo até agora. Pra começar, a gente sabe que a Madre Mar é real, tipo, bem real. Ela interage com outras pessoas na história, incluindo a Kate. Então, se ela é real, a história que ela conta da origem delas do planeta Fortuna também tem que ser real. E a fuga pro paralelo utópico também. E me incomoda muito que em nenhum momento da história a América tenha questionado a Catalina sobre essa parte. Segundo, mesmo que a América tivesse inventado, né, uma explicação ali pro que aconteceu com ela para lidar com o trauma, como que ela teria conseguido inventar coisas que são tão reais? Como ela podia saber que o Billy era o Demiurgo numa época que nem conhecer o Billy ela conhecia? Numa época em que o Billy nem sabia que era filho da Feiticeira Escarlate ainda. Como é que o Loki falaria com tanta certeza sobre a existência da dimensão dela se ele não tivesse certeza de que o Billy vai se tornar o Demiurgo e criar aquele lugar? Eu não acredito nesse retcon, gente. Eu não confio nessa droga da Catalina. Pode muito bem ser uma droga que coloca lembranças falsas na cabeça em vez de uma droga que traz todas as lembranças reais. Pode ser que a própria Catalina tenha sofrido lavagem cerebral com essa mesma droga. Ah, Ingrid, então por que a América tá perdendo os poderes se não é por causa da doença? Não sei, gente. Talvez porque ela tenha tido a energia sugada por um bando de vampiros. Além disso, eu acredito que as histórias mais recentes que a gente viu da América reforçam que talvez todo esse retcon aí tenha sido obra de algum vilão que planejou tudo isso pra desestabilizar a América. Afinal, em Marvel's Voices Infinity Comic e Young Avengers, a gente viu o Mephisto falando pra América que alguém deixou ela toda quebrada e não terminou o serviço. Nessa mesma comic, a gente vê ela encontrando versões alternativas do Billy e do Tommy e dando a eles a ideia de criar um paralelo utópico cheio de mães. Então, assim, eu entendo que eles talvez tenham tido uma intenção de dar uma doença autoimune pra América Chaves, que é essa personagem toda poderosa, pra mostrar que mesmo assim ela continua lutando e de certa forma servir de representatividade pra meninas que estejam passando por situações parecidas. E realmente tem sido legal ver ela tentar reencontrar o papel dela no mundo e
desenvolver formas de continuar lutando sem os poderes. Mas eu acho que não precisava ter reescrito a história inteira dela pra isso, sabe? Podia simplesmente ser uma doença que veio como consequência do enorme número de viagens no multiverso que ela fez. Como muita gente odiou esse retcon, eu ainda tenho esperança de que eles vão fazer um retcon do retcon em algum momento. Eu acho que dá sim pra dizer que os sintomas da América são consequência de ter a energia vital sugada pelos vampiros e que a droga da Catalina colocou memórias falsas nas duas. Ou então, se eles quiserem, dá pra falar que a América realmente veio do paralelo utópico e ela foi adotada por versões da nossa Terra, das mães dela, e que ela tem mesmo essa doença e que ela foi levada pra essa ilha pra ser curada. Mas que os poderes dela são dela mesma e não resultado desses experimentos, diferente dos poderes da Catalina. Ainda tem espaço para eles consertarem essa bagunça e claramente tem muita história da América para ser contada ainda. Atualmente ela tá em busca da suposta irmã que se perdeu pelo multiverso e também das outras meninas que foram levadas pra ilha. Na verdade é uma história agora que eu pego pra pensar bem parecida com a da Helena. A América tá tendo a própria saga dela com o Loki na Infinity Comic e ela vai estar na nova edição dos Thunderbolts, que vai ser lançada no dia 31 de agosto, ou seja, depois de amanhã do dia que esse vídeo tá saindo. Então se eles quiserem meter um plot twist e fazer um retcon do retcon, eu vou estar aceitando. Eu acho que já tá mais do que na hora disso acontecer. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, a ordem de leitura dos quadrinhos importantes para a América vai estar no final desse vídeo. Eu queria agradecer os membros do canal a partir do nível senador, e a Tio, Biscoito, João, Atarahane, Flávio Barbosa, Crona e Arthur. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz para ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.